Cristiano, tudo bem? Eu espero que vocês tenham tido uma semana boa, espero que vocês tenham tido uma excelente semana de prova. A gente ficou aí uns 15 dias sem se ver, mas eu voltei para nossa quarta e última lição desse semestre, né? A gente já chegou na quarta lição e nessa lição a gente vai falar sobre o motor da vida. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho. O que vocês acham que seria o motor da vida? O que é que dá energia para nossa vida? E não é comida, gente. Não está falando de comida, ok? A gente está falando de sono. Sim, sono. Existem dois tipos de pessoa, né? A pessoa que pensa que sono é perda de tempo e a pessoa que ama dormir. E eu tenho certeza que você provavelmente se enquadra em um desses dois. Talvez no que adora dormir. E dormir é muito bom, ok? E a gente vai estudar um pouquinho e falar um pouquinho sobre o porquê é tão importante dormir, ter uma boa e tranquila noite de sono. E essa nossa primeira aula da quarta lição vai da página 85 à página 93. E pra gente começar falando um pouquinho sobre isso, vocês vão assistir um videozinho que explica um pouquinho por que a gente precisa dormir, por que a gente precisa dormir às horas estabelecidas. Então assiste o vídeo aí rapidinho. Ai, que sono! Você já se perguntou por que sentimos sono? E por que temos que dormir? Hoje vamos conhecer alguns detalhes super curiosos sobre o sono. Vamos lá? Você sabia que uma pessoa dorme em média 1/3 da sua vida? Isso significa que se juntarmos todas as horas de sono de uma pessoa de 80 anos, ao fim da sua vida, ela terá dormido aproximadamente 26 anos. Um dos objetivos do sono é recarregar nossas energias. É como um celular ou tablet. Você não precisa colocá-los para carregar numa fonte de energia para continuar usando? Com o nosso corpo é a mesma coisa. Quem dorme melhor tem mais chance de ir bem naquela prova que estudou tanto para fazer. Isso acontece porque quando dormimos, o nosso cérebro organiza melhor as informações que aprendemos durante o dia. Além disso tudo, dormir também significa ter mais saúde. Pessoas que dormem mal prejudicam o sistema de defesa do corpo. Esses nossos soldadinhos ficam cansados e as doenças conseguem passar por eles com mais facilidade. Ufa, quanta coisa pode acontecer por uma simples noite bem dormida. Da próxima vez que sua mãe chamar você para dormir, pense bem no que aprendeu hoje. E corra já pra cama, para crescer inteligente e saudável. Até a próxima, super curiosos. Tchau! Do vídeo. Bacana, né? Ele explica um pouquinho que o sono é responsável por manter a nossa memória boa, o sono é responsável por manter as nossas defesas físicas também. Um bom sono ajuda a gente a manter a nossa saúde, né? Quem dorme muito mal ou dorme muito pouco, normalmente acaba desenvolvendo algumas questões de saúde física, fica com a imunidade lá embaixo e acaba muito facilmente pegando resfriados e outras doenças que quando a gente está com a imunidade muito baixa, a gente pega muito fácil. Uma outra questão que é importante da gente manter o sono em dia. O sono bem regulado faz com que a gente fique com a nossa emoção equilibrada, o nosso pensamento, né, equilibrado e lúcido todo o tempo. Então pensa, quando você dorme muito mal ou quando você dorme muito pouco, você sempre acorda cansado, você já acorda querendo dormir de novo. Mas isso também acontece quando a gente dorme muito, né? Só querer dormir o tempo inteiro também não é saudável. O sono serve para renovar e para restaurar aquilo que a gente faz e aquilo que a gente fez enquanto a gente está acordado. Se você só dorme, você não tem o que restaurar, você não tem o que armazenar, você não tem memórias para armazenar e nem nenhum tipo de aprendizado para desenvolver durante o sono. Então, se você só dorme, você também não constrói nada. E isso também não é saudável. E quando a gente fala de um sono que não é saudável, a gente usa um termo chamado SPA. Não é SPA, a gente não tá falando de relaxamento aí. SPA é uma siglazinha que significa Síndrome do Pensamento Acelerado. E é bem didático, né? Sabe quando o pensamento não para, você não consegue controlar, vem diversos, inúmeros pensamentos ao mesmo tempo e você não consegue nem focar em um pensamento?
Isso acontece por alguns motivos. Na página 89 de vocês, tem alguns motivos que contribuem para o desenvolvimento do SPA, do pensamento acelerado. Mas eu quero focar em apenas alguns. O primeiro, que é o excesso de informação. E aí ele está muito ligado ao segundo, que é o excesso de conteúdo visual, o excesso... A gente na lição passada falou sobre a internet. O quanto a internet pode ser boa, mas o quanto a internet também pode ser prejudicial se a gente não usa com inteligência, se a gente não consegue controlar o tempo que a gente usa a internet. E isso está muito ligado ao SPA, porque a internet, tudo aquilo que a gente vê, seja vídeo, seja filme, seja rede social, jogo, tudo que está na internet que a gente usa no celular, no tablet, na TV, gera o que a gente vai chamar de hiperestimulação. Todo conteúdo digital, visual, estimula o nosso cérebro. Só que é diferente quando eu vejo uma foto impressa, né, revelada, e quando eu vejo isso de forma digital. Quando é digital, o nosso cérebro ele é hiperestimulado. O que significa que o nosso cérebro continua funcionando. O nosso cérebro entende que quando ele recebe um estímulo como um jogo, como um vídeo, como um filme, como uma interação numa rede social, ele precisa continuar funcionando, ele entra a todo vapor. E muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa antes de dormir. Quantas vezes você não fica com o celular na mão aí, ou tablet, ou notebook, ou assiste TV para dormir? E isso faz com que a gente tenha um sono muito ruim. Porque é como se a gente fizesse assim, o nosso cérebro tá a 1000 por hora, super estimulado, fazendo um monte de coisa. De repente você fala pra ele assim, pum, agora chega, zera. E o nosso cérebro não é assim, ele não faz assim. Não dá, o nosso corpo não consegue fazer assim, né? Por exemplo, quando você tá correndo, você consegue parar no mesmo momento? Se você estiver correndo muito rápido, é muito difícil. Normalmente você desacelera, demora um tempinho pra você desacelerar, você dá uma andadinha até conseguir de fato parar. O nosso cérebro também precisa desse momento de desacelerar. E esse momento de desacelerar precisa acontecer antes do sono, antes da gente dormir. Então é muito ruim quando a gente assiste vídeo ou mexe no celular, por exemplo, que é um hábito muito comum, antes de dormir, deitado na cama, com a luz apagada, você tá com o seu cérebro sendo super estimulado e no minuto seguinte você desliga o celular e fala pro seu cérebro, agora dorme. O seu cérebro não vai dormir. E mesmo que ele consiga, que talvez você esteja muito cansado e pegue no sono, mesmo dormindo, o seu cérebro vai continuar funcionando numa velocidade muito absurda. Isso vai fazer com que você tenha uma qualidade de sono ruim. E aí é aqueles dias que você já acorda cansado. Você dormiu 8 horas, você dormiu no horário certo, você não fez nada de errado, aparentemente. Mas você já acorda cansado. Porque o seu cérebro não descansou. Mesmo que você tenha dormido e o seu corpo tenha descansado durante aquele período, o seu cérebro continuou numa atividade muito acelerada. E isso acaba sendo um ciclo. Você mexe no celular, você estimula muito o cérebro e vai dormir. E aí você tem um sono muito ruim, uma qualidade de sono muito ruim. Então você não armazena tudo que você deveria ter armazenado do dia anterior. Você não desenvolve o cérebro para as coisas que você aprendeu, para as coisas que você viu, para as coisas que você leu. Naturalmente você acaba se tornando mais esquecido, você fica cansado, o seu humor é alterado porque você está cansado e você pode ficar irritado porque o seu sono não foi bom. E isso gera um ciclo, porque aí o que vai acontecer? Naturalmente, se você não trata isso ali, se você não para e pensa como você pode reverter essa situação e tranquilizar e desacelerar o seu cérebro antes de dormir novamente, você vai repetir aquele processo e novamente ter uma noite mal dormida, que vai gerar novamente uma alteração do seu humor, que vai novamente fazer com que você não absorva tudo que você aprendeu no dia anterior, e isso se torna um ciclo constante. E aí, durante o momento em que você está acordado, você está tão cansado, o seu cérebro está tão exausto,
que ele não absorve o que ele deveria absorver. E quando você tenta prestar atenção e se concentrar em algo, você não consegue. A sua memória tá muito vaga, você vive esquecendo das coisas, você não consegue fazer coisas muito básicas. E se torna um ciclo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E aí, vocês têm um teste na página 91 de vocês para perceber se vocês estão desenvolvendo e alimentando o pensamento acelerado ou não. Vocês vão responder lá um testezinho, é um quiz com perguntas, vocês vão marcar X em tudo aquilo que vocês acham que vocês fazem, que tem a ver com vocês. E na página seguinte tem o resultado do teste, de acordo com quantos xizinhos lá você marcou, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês prestem atenção. E aí, pra semana, tem uma atividade no espaço Team de vocês, nas páginas 116 e 117, aonde qual é a atividade? O que vocês precisam fazer? Anotar o horário de sono de vocês durante uma semana, ok? É simples. Vocês vão anotar que horas vocês foram dormir, que horas vocês acordaram, quanto tempo vocês tiveram de sono naquela noite. E no final, vocês vão fazer uma média de quantas horas vocês dormiram, mais ou menos por dia, né? Então, você vai calcular o valor total de todas as horas que você dormiu por dia e dividir por 7, que foi a quantidade de dias que você fez a atividade. E você vai ver mais ou menos quanto tempo por dia você dormiu. E aí você tem que ver como você se sentiu, né? Se você consegue perceber diferença num dia que você dormiu bem, num dia que você não dormiu, num dia que você dormiu mais ou num dia que você dormiu menos. O que você fez antes de dormir? Você apagou a luz, refletiu, leu um livro, ou você estava no celular logo antes de pegar no sono? Ok? Essa é a atividade para vocês durante a semana. Eu espero que vocês gostem, tenham uma excelente semana. A gente se vê na aula da semana que vem, ok?